Bom, nesta aula, que na verdade é uma aula bem curta, nós vamos apenas apresentar duas grandezas que são muito importantes para entender o núcleo, né? Então, ao longo dos vídeos, nós estamos apresentando diferentes propriedades dos núcleos, começando no primeiro vídeo lá com o raio nuclear. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar de outras propriedades nucleares, que são parâmetros que você pode mensurar experimentalmente de alguma forma, né? Então, como eu já havia dito, o núcleo é tão pequeno que são poucas as inferências experimentais que você tem dele, né? Então, você tem que trabalhar com poucas informações. Então, cada uma delas é muito preciosa para você tentar fechar um quadro de como seria o comportamento dos núcleos e como seria também as características da física nuclear, da força nuclear forte. E duas das mais importantes propriedades dos núcleos é o spin nuclear e a paridade nuclear, né? Então, nós vamos ver aqui brevemente só a conceitualização dessas duas grandezas e a maneira como se mede essas grandezas, né? Então, aqui nesse slide de abertura, nós temos uma foto de um equipamento que mede o spin e paridade, né, de núcleos e de partículas, e que ele é bastante estranho, assim, né, a sua aparência, mas nós vamos falar nisso no final. Bom, o que vem a ser spin e paridade, né? O spin, nós já trabalhamos com esse conceito, né? Você tem o spin, por exemplo, de objetos quânticos fundamentais como o elétron, por exemplo, né? Então, é uma grandeza que tem dimensão de momento angular e que é uma propriedade intrínseca dos objetos. O núcleo, ele não é um objeto quântico fundamental, não é uma partícula elementar, né? É uma estrutura, ou seja, o núcleo é feito de outras partículas que estão ali dentro, né? Quando nós, lembrando, né, que quando nós falamos partícula, nós usamos esse termo inadequado para tratar dos objetos quânticos, nós queremos expressar alguma coisa que não é meramente localizado no espaço, mas tem uma componente ondulatória também, né? Então, ele pode se apresentar de diversas maneiras, inclusive de maneiras não locais. Então, ele pode, vamos dizer assim, você não pode imaginar isso como sendo uma esfera, né? Uma bolinha rígida. É alguma coisa que pode, inclusive, se apresentar em diferentes locais ao mesmo tempo, de maneira descontínua, né? Então, como é o caso, por exemplo, da eletrosfera. Então, digamos assim, quando nós usamos a palavra partícula para se referir a um objeto quântico, tem que ser nessa perspectiva, né? Perspectiva de não imaginar a coisa como sendo uma esfera rígida, né? Que tem uma localização no espaço bem definida. A verdade não é assim, a realidade é de outra maneira, né? Mas, de qualquer forma, o núcleo, ele tem um spin total dele, né, que pode ser mensurado, que, digamos assim, faz o mesmo papel que o spin de um objeto quântico elementar, como o elétron, né, que não tem estrutura. Mas, como o núcleo tem estrutura, o spin do núcleo, que nós vamos designar pela letra I aqui, ele é resultante dos spins dos seus constituintes, né, dos spins dos prótons e nêutrons que estão ali dentro. Então, você tem que somar todos esses spins, levando em conta que alguns vão estar orientados numa direção e outros num sentido e outros em outro sentido, né? Então, você tem que fazer a composição disso tudo. Inclusive, o spin total do núcleo ele pode ser zero quando você tem sempre pares de spins, um para cima e outro para baixo, né? Entre aspas, o cima e baixo aí, que pode ser, na verdade, qualquer direção, né? Mas um ao contrário do outro, né? Então, isso pode dar uma resultante nula para o spin do núcleo. Então, ele vai ser o fruto
né, da soma de todos esses spins, a soma vetorial de todos os spins de prótons e nêutrons ali dentro, e mais ainda tem que ser considerado o momento angular orbital, a soma dos momentos angulares orbitais de todos os seus constituintes, porque o momento angular orbital também é um momento angular, então o spin total do núcleo seria a soma de todos os momentos angulares que existe ali, né, é a resultante de tudo isso, e isso que vai dar, digamos assim, essa propriedade que nós chamamos de um momento angular total do núcleo, né? Aqui nós vamos usar a letra I para distinguir, né, essa quantidade dos spins individuais de cada um dos constituintes do núcleo, né? Então, o I ele é resultante de todos os momentos angulares internos do núcleo, né? E ele pode ser inteiro ou semi-inteiro. Então, tem núcleos que vão se comportar como bósons, vão ter spins inteiros, e núcleos que vão ter spins semi-inteiros, né? Vão se comportar como férmions no seu estado fundamental. E é possível também que ao núcleo ir para um estado energético, um estado quântico superior, não fundamental, ele tenha o valor do seu spin mudado, né? Inclusive ele pode passar de um spin inteiro para um spin semi-inteiro, depende de que tipo de transformação ele está sofrendo. Então, o spin também, da mesma forma a paridade, vão ser números que vão poder designar o estado quântico de um núcleo. Então, além do spin, nós temos outra grandeza que é igualmente fundamental, igualmente importante em relação ao spin, que é a paridade, né? Bom, a paridade é uma grandeza um pouco mais sutil de ser compreendida, né? Então, ela está relacionada com a simetria que as funções de onda espaciais têm do núcleo, né, como um todo. Por que eu estou falando de componente espacial da função de onda, ou a parte espacial da função de onda, né? Então, isso é resultado da equação de Schrödinger. Então, a paridade ela tem a ver com a simetria que as funções de ondas que são frutos da equação de Schrödinger têm. É importante ter em mente que a equação de Schrödinger ela dá apenas um panorama parcial da realidade quântica, porque a equação de Schrödinger ela é uma equação diferencial definida no espaço real, em 3 dimensões. Então, ela dá só a parte espacial da função de onda, mas a função de onda é muito mais completa do que só a parte espacial. Para você caracterizar o estado quântico de sistemas quânticos, você precisa de muito mais do que a parte espacial. Então, nós já vimos que o spin se caracteriza como um quarto número quântico. Então, isso significa que a função de onda ela vai ser pelo menos a parte espacial vezes a parte spiniônica, né? Então, a função de onda ela tem uma parte spiniônica e tem uma parte espacial. Então, a parte spiniônica é dada pela grandeza I, né? Ela designa o estado quântico dessa parte da função de onda. E da parte espacial é a paridade. A paridade vai dizer para você qual que é a simetria que a parte espacial tem. Em termos mais, vamos dizer assim, objetivos, né, práticos, o π ele está relacionado com o fato de que se a função de onda, a parte espacial da função de onda, ela é par ou ímpar, né? Por isso que chama paridade. Então, se essa função for par, o π vai assumir o valor mais 1. Se for ímpar, vai assumir o valor menos 1. Então, daí a gente já vê que a simetria da função de onda é uma coisa muito importante dentro da mecânica quântica, né? Por que ela é importante? Bom, esses números, o spin e a paridade, vão ser grandezas que vão se conservar quando você tem uma reação nuclear, né? O que significa uma reação nuclear?
significa quando você tem uma interação entre um sistema e outro, ou entre uma partícula e outra, mediante a força nuclear forte. Então, quando você tem isso, uma interação que é mediada pela força nuclear forte, você tem a conservação do spin da paridade, né? Então, são grandezas que se conservam, e por elas se conservarem, você, vamos dizer assim, consegue dizer se uma reação ela pode acontecer ou não, né? Se pode acontecer algum tipo de comportamento pelo núcleo ou não, né? Então isso é muito importante para a gente tentar entender as características da força nuclear, né? Então o spin e a paridade determinam como ocorrem as reações nucleares, já que essas duas grandezas se conservam em casos ordinários. O que nós estamos chamando de casos ordinários aqui são casos em que a força nuclear forte atua. Depois nós vamos ver que no caso de interações que são governadas pela força fraca, o spin, aliás, a paridade, ela pode não se conservar, né? Mas para a força nuclear forte, elas se conservam. Então, por exemplo, no caso de interações em que você tem interação com um núcleo que tem paridade negativa, isso faz com que ele mude a paridade da outra partícula, do outro sistema quântico interagindo com ele, né? Então, esse outro sistema ele vai sofrer uma mudança da sua simetria na interação com esse núcleo de paridade negativa, né? Então, isso é importante para entender como que acontecem as interações dos núcleos. Bom, então tem uma nomenclatura também para representarmos o spin, a paridade do núcleo e das partículas de um modo geral. Por exemplo, que você tem o I, digamos assim, elevado a π, né? Seria o I com um índice, que é o π, né? Então o π se apresenta como um índice. Mas o π, ele vai ter só dois valores possíveis, que é o mais ou o menos, né? Então mais no caso de simetria par e menos no caso de simetria ímpar. Então, ele é designado apenas pelos símbolos mais, né, como está aqui, ou menos. E o I pode ser um número inteiro ou semi-inteiro, né? Então, por exemplo, o spin, a paridade de prótons, nêutrons e elétrons, é um meio mais, né? Então, isso nos diz muito a respeito da natureza dessas partículas, né? Na verdade, digamos assim, a determinação dos valores de spin paridade não são totalmente objetivos, né? Você precisa definir o spin paridade de uma das partículas, né? Mas, por exemplo, quando você vai medir por exemplo, o momento angular de algum sistema, você precisa usar uma unidade, né? Então, qualquer medida em física você tem uma unidade. Então, aí, quando você amarra qual que é a sua unidade, também você está, digamos assim, estabelecendo uma referência para os valores numéricos que você obtém experimentalmente de uma grandeza, né? Então, é nesse sentido que não é absoluto, né? Então, o mais ou menos também, né? Você usa alguns critérios para você dizer, isso é mais e isso é menos, né? Então, para prótons, nêutrons e elétrons, você tem, mediante esses critérios, né, de estabelecimento de grandeza, né, das unidades físicas, você tem que eles têm spin paridade meio mais, né, meio para o spin e mais para a paridade, tá? Bom, os núcleos, cada núcleo no seu estado fundamental vai ser designado também por um valor de spin, um valor de paridade, e também os estados excitados do núcleo, né? Por exemplo, quando o núcleo absorve uma partícula gama, ele vai para um estado de energia maior, excitado, né? Então ele pode mudar os valores de spin e paridade, né? Então, aqui também é importante ressaltar e lembrar vocês que o fóton ele tem
momento angular, né? Ele tem o spin 1, o spin de fóton é igual a 1. Então, quando o núcleo absorve um fóton, tem que mudar o seu momento angular, né? Então, por isso que o I ele deve mudar no caso da absorção de um fóton. Mas isso é só um exemplo, né? O núcleo pode absorver um nêutron, pode absorver um elétron, pode absorver um próton, né? Ou emitir também, né? Ele pode se particionar quando você bombardeia ele, né? Então, isso são exemplos de reações nucleares, né? Então, em todas essas reações, a soma dos spins e soma das paridades dos envolvidos tem que se conservar, a menos que a interação não for de natureza nuclear forte. Bom, então aqui são exemplos de estados quânticos dos núcleos, né? Nós vamos ver núcleos cujo spin paridade é meio menos, outros 5 meio menos, né? Pode ser 0 mais, uns meios mais, 3 menos, né? Então tem uma infinidade de valores possíveis. Em alguns casos restritos, não são todos, a gente pode determinar com uma certa facilidade qual que é o spin e a paridade, né? Teoricamente, de núcleos no seu estado fundamental ou até mesmo nos seus estados excitados, né? Então, em alguns casos, isso é possível obter teoricamente. Em outros casos, como por exemplo núcleos deformados, né? Isso é muito difícil de você obter teoricamente, mas é possível medir, né? É possível fazer medidas que, digamos assim, ao você medir o spin, a paridade, também você está determinando qual que é o estado quântico do seu núcleo ou eventualmente uma partícula, né? Um objeto quântico qualquer, um sistema quântico qualquer. Bom, e aí, sim, existem diversos métodos de se medir o spin e a paridade. A medida do spin, ela é feita digamos assim, quase que invariavelmente em alguma montagem que lembra do experimento de Stern-Gerlach, né? Ou seja, você tem que submeter o objeto quântico a um campo magnético e ver quanto que ele se desvia, né? E a paridade, para você determinar, você pode fazer com que o núcleo em questão, ou a partícula em questão, ou o sistema em questão, interagir com um outro sistema ou outra partícula cuja paridade seja conhecida. Então, se você conhece a paridade de um deles e você impõe a conservação de paridade, você consegue determinar qual que é a paridade de outros, né? Então, no fundo, que você tem que juntar essas duas coisas para medir o spin e a paridade de uma partícula, né? Ou de um núcleo. Então, você tem que fazer ele desviar no campo magnético e, além disso, você tem que fazer ele interagir com alguma partícula ou sistema com paridade conhecida. Então, por exemplo, nós podemos fazer ele jogar nêutrons contra o núcleo, por exemplo, jogar prótons contra o núcleo, né? Ou então fazer com que esses núcleos entrem numa região constituída por átomos cuja paridade dos núcleos seja conhecida. Então, também, ou seja, você tem que fazer com que aquele objeto quântico que você quer medir a paridade interagir de alguma forma com outros objetos que são sensíveis à força nuclear forte, né? E isso normalmente é feito, né? Vamos dizer assim, existe um aparelho que usualmente é empregado para medir spin e paridade de sistemas quânticos, que é chamado de Large Acceptance Spectrometer, né? Então, é um espectrômetro de aceitância, né? Não sei exatamente por que esse nome, né? Mas é um nome, digamos assim, que é comumente atribuído a esse tipo de equipamento, né? Então, aqui nós temos uma referência para quem quiser conhecer mais, né? Como esse equipamento funciona. Assim, mas de qualquer maneira, os princípios de funcionamento são esses que foram comentados. E, evidentemente, você tem que ter um conjunto de detetores para você saber o que está acontecendo. Então, você vai ter, por exemplo, aqui nessa figura, né, que é retirada desse artigo aqui,
você tem calorímetros, né? O que são calorímetros? São detetores que podem determinar a energia do núcleo, da partícula, depois que ela interagiu, né? E também você tem que ter alguma resolução angular, né? Por causa do desvio que você vai ter tanto na interação, a interação seria assim, poderia chamar entre aspas de colisão, né? E no desvio no campo magnético, né? Então, essencialmente, é assim que nós fazemos as medidas, né, de spin paridade, e essa que é a definição dessas duas grandezas muito importantes. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, vamos tratar de outras duas grandezas que também podem ser medidas e são importantes, que é o momento de polo magnético e de quadro polo elétrico do núcleo.